Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos de volta aqui. Ah, cara, essa semana demorou um pouco pra passar, viu, Alexandre? Demorou um pouquinho, Carioca? Eu achei meio demoradinho. Mas, ó, gente, estamos aqui com mais um convidado especial aqui pra abrilhantar essa noite, né? Passar um pouquinho da experiência dele pra gente, dizer como é que foi tudo que ele tem passado na vida de empreendedor que ele tem. Vou apresentar para vocês o nosso amigo Thiago Pereira. Ele é business coach e ele é consultor financeiro hoje em dia, mas há alguns anos atrás o Thiago tinha carteira assinada, trabalhava de CLT, 6 horinhas por dia ou 8 horinhas por dia, dependendo da empresa que ele trabalhou. E hoje, depois de muito pensar, tomar decisões, etc., ele tem a vida de um empreendedor. Então, seja bem-vindo, Thiago. Obrigado por ter aceitado o convite. Uma boa noite para você aí. Espero que esteja inspirado para nos contar a sua história. Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Aceitei o convite com o maior prazer. Dividir um pouquinho de tudo que eu passei aí, né, com vocês. Espero que possa inspirar algumas pessoas também a tomar decisões. Isso. E como não podia faltar, estou aqui também com o meu grande amigo Alexandre Dantas, que vem também passar um pouco da experiência dele com a gente e contribuir para a noite aí com os ensinamentos. É isso aí, mais uma noite animada, né, Carioca? Então demorou a semana para passar? Demorou. Você não achou, não? Eu não achei, não. Oi. Até mesmo porque hoje é terça, né? Não passou ainda. Não. Pô, Carioca, o cara chegou inspirado, velho. O cara chegou inspirado, cara. Eu tô falando de terça passada pra... Ah, entendi. O cara, velho. Ah, não. Você já sextou, já sextou. Hoje é terça. Tiagão, você já sentiu o clima aqui, como é que é, né? Descontraído. Gente, eu vou tomar a liberdade aqui. O Thiago, eu conheço o Thiago já há um bom tempo. E eu chamo ele de Thiagão porque o cara tem 2,48 m, né? Como é que é o negócio? 2 metros. 2 metros de altura. Então, vocês me perdoem. Ainda bem aí. que o podcast é sentado, porque senão eu tava com dor no pescoço já. com meu 1,5 m. É verdade. Bom, Thiagão, vamos abrir aqui o nosso bate-papo. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua formação, né? E você trabalhou em carteira assinada, como é que foi? Desde novinho você já trabalhou? Você começou a trabalhar cedo? Quantos anos você tem hoje? Fala um pouquinho de você pra gente te conhecer um pouquinho para começar a aprofundar o assunto. Bom, eu tenho 45 anos de idade. Comecei a trabalhar com 12 anos. Né? Com 12 anos eu coloquei que eu queria ter minhas coisas, comprar minhas coisas do meu jeito. E aí comecei a trabalhar. Primeiro emprego, vender picolé. Peguei uma caixa de picolé, fui vender. Tentei pegar, né, uma caixa de picolé na fábrica de picolé. E aí o dono da fábrica, conheci meu pai, não queria liberar a caixa de picolé. E aí eu fui atrás de conseguir a minha própria caixa de picolé. E consegui uma emprestada com uma vizinha. Mas o cara, não entendi. O cara conhecia seu pai e aí, de repente, ele era brigado com seu pai? Ele não quis te passar a caixa? Não, é que ele achava assim, seu pai, você não precisa de trabalhar, seu pai te dá as coisas, né? Tipo, isso é uma modinha que você tá inventando. Aí, assim, você vai perder essa caixa de picolé por aí, não vai vender, vai perder o picolé e tal. Eu falei, não, eu quero trabalhar, quero ter meu dinheiro. E aí eu consegui uma caixa de picolé, uma caixa de isopor, emprestado, com uma vizinha, fui lá, peguei o picolé, aí ele cedeu o picolé, e aí eu comecei. E daí pra frente eu fui sempre buscando alguma coisa para fazer, né? Trabalhei em oficina de móveis, né? Oficina de construção de móveis, né? Fabricação de móveis. Trabalhei em oficina mecânica, limpando peça, enfim, né? Ajudando ali. Às vezes trabalhava mais para ocupar o tempo do que não valia tanta pena financeiramente. E esse tipo de trabalho, assim, montagem de móveis, oficina mecânica, é legal que a gente acaba aprendendo muita coisa, né? Muito. Assim, não sei se você já mexia com essas coisas, mas nada. Aprende lá, né, com o pessoal. Era criança e acaba que isso acho que contribuiu um pouco para um comportamento que eu tenho, que é daquela sigla lá, né? Faça você mesmo, né? E eu sou adepto total a isso aí. Surge alguma coisa para fazer em casa, às vezes se eu não souber eu vou assistir um vídeo, alguma coisa no YouTube para poder estar desenvolvendo. O próprio
O próprio Alexandre teve uma experiência também antes de confeiteiro e padeiro. Igual ele trabalhou na roça, essas coisas, mas depois foi pra metalúrgica, né? Então, é verdade. Metalúrgica, vidraçaria metalúrgica, com 18 anos metalúrgico, mas aí eu decidi que aquilo não era o que eu queria, né? Então, mas a experiência até hoje, eu na empresa é incrível, absurdo o quanto eu utilizo disso no dia a dia hoje, entendeu? Com a empresa de alimentos. Legal, com a empresa de alimentos. Tá, vamos lá, voltando aqui ao foco, então, o Tiagão foi passando por essas áreas aí. Fui passando, aí 15 anos fui entregar jornal, enfim, aí 17 anos, primeiro emprego, carteira assinada, fui trabalhar numa agência de turismo, né? E aí ali começou, né, todo o processo de desenvolvimento profissional. Comecei emitindo passagem rodoviária, passagem de ônibus, né? Vendia passagem de ônibus e de avião. E tinha setores separados. E aí eu fui para mais simples, que era passagem rodoviária. E ali eu fui aprendendo. Dali me deslocaram para o financeiro e aí eu comecei a ter contato com a área financeira. Lá em 1995. Foi quando eu comecei a conhecer a área financeira. Comecei a me apaixonar pela área financeira. Aí fui servir tiro de guerra. Achei que ia ser desligado da empresa por conta disso, né? Trabalhava meio período, servia tiro de guerra, trabalhava tarde. Mas não, o cara aguentou a onda lá. Aguentou a onda e aí depois na sequência, né, terminei o tiro de guerra, continuei trabalhando e aí tive uma oportunidade, né, a empresa passou por algumas mudanças, eram 14 filiais no Brasil e aí teve um deslocamento de várias filiais, algumas fecharam, a matriz se deslocou para São Paulo, uma série de mudanças e isso gerou algumas oportunidades. E aí é aquela questão, né, você está preparado na hora que surge a oportunidade. E aí eu consegui aproveitar onde eu tive minha primeira oportunidade como gestor, né, de um departamento financeiro nessa empresa. E ali eu fui encarregado financeiro por algum tempo, até que a empresa foi vendida, né, e tal, e aí acabaram com a filial da cidade onde eu morava, que era lá no Espírito Santo, né, não falei que sou de lá, sou capixaba. E aí fui para outras oportunidades também, continuei sempre na área financeira. E aí fiz faculdade, né, fiz pós-graduação, e aí a vida foi caminhando. Só que nesse meio tempo, eu sempre tive a ambição de ter um negócio próprio. Eu acho que por essa questão de ter começado a trabalhar cedo, né, isso acaba, acho que, provocando isso na gente. Né, e sempre me incomodou, né, essa questão de querer ter alguma coisa minha. E aí eu trabalhei durante muito tempo sempre na área financeira, saí da área, né, do turismo, né, de agência de turismo e fui para a área de saúde. E aí ali eu tive um crescimento profissional muito grande, que foi num plano de saúde lá da região que eu trabalhei, né, uma cooperativa. E ali eu tive muitas oportunidades de crescimento e fui aproveitando, e fui crescendo. Né, mas sempre sentindo esse incômodozinho. A gente costuma falar aqui no canal que é tipo um comichão, né? Um incômodo mesmo, né? Que a gente chama aqui. Eu assisti o episódio do Alexandre, ele fala, tem alguma coisa ali que mexe, né? Que fica provocando o cara, provocando, né? A gente, e era isso mesmo, né? Às vezes a gente, né, levantava ali, né, uma quantia em dinheiro ali, ia fazendo as negociações com salário, né, aplicando e tal, e buscando a oportunidade de ter desse dinheiro trabalhar, de fazer esse dinheiro trabalhar pra gente, né? E aí buscava de alguma forma, acabava o quê? Empreender. Vamos tentar empreender em alguma coisa, até que surgiu uma oportunidade lá em 2014. Em 2014 apareceu um negócio, né, e eu comprei esse negócio, era um auto center. Comprei, você investiu num auto center? Tive um auto center lá no Espírito Santo. Certo. E aí fiquei com ele durante 1 ano e meio, mas assim, é uma paixão que eu tenho, né? Futebol e carro, né? Gosto muito dos dois. E aí falei, bom, eu vou juntar o negócio com a paixão aqui, vou empreender. Então surgiu essa oportunidade, peguei esse auto center. Só que nesse auto center, no início, assim, foi avassalador mesmo, né? Eu tinha uma rede de contatos muito forte na cidade, né? Muito também relacionamento da empresa que eu trabalhei, construí muitos relacionamentos, né, na área de saúde ali com médicos, né? E bancos, eu tinha muito acesso a bancos, então tinha muita entrada nos bancos. E aí foi um boom, assim, né? Nos primeiros 8, 10 meses, foi muito bom. E aí teve a eleição, 2014, né, dali da eleição para frente começou a dar uma
titubeado, e aí eu perdi um funcionário-chave, porque essa área, a mão de obra de auto center é uma mão de obra muito específica, e ela é o seguinte, auto center não é uma coisa muito cara de se montar. Então o cara, quando ele é muito bom, a minha era uma pequena empresa, né, uma média, vamos dizer assim. Ou ele vai estar trabalhando numa empresa muito grande, aí ali ele tem possibilidade de assumir um cargo de gestão, ter um salário, uma participação em lucros, enfim, uma coisa que eu não poderia naquele momento oferecer. Tá oferecendo para ele. Ou ele vai montar um negócio próprio dele. Então eu perdi um funcionário-chave e aí ficou muito difícil a reposição, muito difícil. E em paralelo a isso começaram a surgir algumas propostas, né, de pessoas querendo comprar o auto center, porque viram como era quando eu peguei e como estava naquele momento. E aí eu achei um bom negócio, né, tá vendendo, então eu vendi e aí eu voltei como PJ para trabalhar como gestor hospitalar. Assumi um hospital numa cidade vizinha, né, lá onde eu morava, e fui fazer gestão desse hospital, mas aí já era PJ, já não era mais CLT, né? E aí eu fiquei 1 ano e pouco nesse hospital, e aí surgiu a oportunidade de vir para Maringá, né? A minha esposa teve uma proposta bacana aqui em Maringá, e aí eu preferi que ela aceitasse a proposta, porque para a carreira dela ia ser muito importante. E eu vim para me recolocar aqui. Estudei o mercado da cidade, vi que nessa área de saúde tinham vários hospitais, muito mais opções do que tinham lá na cidade que eu morava. Planos de saúde não era um só, como lá era basicamente, não tinha concorrência, o plano de saúde que eu trabalhava, né, e aqui tinham vários planos de saúde. Falei, então eu vou me recolocar no mercado, né, de trabalho lá. Ainda não tinha, quando vim para cá, não tinha nenhum plano de empreender. A vontade sempre ficou, né? Assim, não foi com o auto center, mas vai ser com outra coisa. Então, na verdade, nesse momento da sua vida, a mudança que fez você vir lá do Espírito Santo para Maringá foi voltada e direcionada para sua esposa. Sua esposa estava planejado já e já tinha proposta, já estava tudo certo. E exato. Você veio sem nada certo. Eu vim sem nada certo. Né? Era uma boa oportunidade profissional para ela, ia dar um up na carreira dela. E também uma das coisas que pesou bastante aqui em Maringá, as possibilidades de formação para os meus filhos. Na época, o João Pedro tinha 10 anos e a Júlia 7. Né? E abriu um leque de opções maior do que o que a gente tinha lá onde a gente morava, né? No Espírito Santo, em Cachoeira de Itapimirim. Então, essas duas coisas pesaram, né, para poder estar tomando a decisão. Então, eu meio que abri mão da minha carreira, porque sempre existiu, né, a vontade lá no fundinho de empreender. Mas naquele momento não tinha plano para isso aqui ainda. Mas eu sabia que logo assim que eu cheguei aqui, eu comecei a ver a cidade, vi que o pessoal gostava muito de comer fora, via, né, esse mercado é muito pujante na cidade, então eu já comecei a estudar para abrir uma pizzaria delivery, já tinha feito algumas coisas, já comecei a ver, porque no fundo tem o comichão, né? O cara não consegue sossegar, né? Como que você se sentiu? Porque a proposta do podcast aqui, valuation, é mostrar o valor do profissional, né? Que todos nós podemos agregar muito mais valor no nosso trabalho. Eu estou na CLT, não tem nada de errado em estar na CLT, mas eu posso usar todo o meu conhecimento para fazer alguma coisa, né? E você vai lá, monta um autocentro, você falou, né? Um autocentro não é uma coisa tão fácil de montar, necessita um capital ali e tal. Sim. Você começa a empreender, então você experimenta a liberdade, né, de empreender. E como que você se sentiu assim ao desfazer desse auto center? E um período que você esteve com ele, um pequeno relato assim, você fazer do período que você teve empreendendo e o período que a decisão de tomar de sair dele, entendeu? Não? Como que você se sentiu? Eu trabalhei muito no meu emocional para não ter aquele sentimento de frustração. Porque o resultado, como eu disse, eu fiquei com ele 1 ano e 8 meses, mais ou menos 1 ano e 10 meses. E ali até o 8º mês eu fui numa ascendente, assim, eu tirei ele de um faturamento, não lembro os números exatos, mas vamos colocar aí na faixa de uns 40 mil mês, né? Auto center é só serviço, isso é muito bom, o custo é muito baixo,
né, de auto center. E eu tinha dia, em um dia, né, eu fazia 8 mil de serviço, 6 mil de serviço, então eu estava, né, com a equipe bem enxutinha, bem trabalhada, né, então isso eu tive que trabalhar para não ter o sentimento ali de frustração com a questão do empreendimento, porque não foi o auto center que não deu certo, eu acho que o momento que eu precisei passar ali, que não foi tão favorável, e a decisão mais acertada foi dar um passo para trás, até para eu não queimar meu capital e amanhã ou depois eu ter a oportunidade de dar 2 passos para frente de novo. Porque a gente tem falado muito aqui das pessoas que empreendem, né? Então, assim, o brasileiro é empreendedor por natureza, todo mundo fala, brasileiro é empreendedor. Então, só que o empreender do brasileiro, ele é muito sem planejamento, né? Então você vai lá, inicia um negócio com o teu conhecimento, com o teu know-how, aluga um imóvel, vai lá, monta, compra as máquinas, no seu caso lá, o elevador ou as ferramentas e tal, e empreende. Aí começa a faturar 8 mil diários, meu custo era baixo e tal, mas necessariamente o cara não fecha um DRE, o cara não acompanha os custos dele de verdade. E é o que a gente sempre fala, abrir um negócio é uma coisa. Tratar aquilo como negócio é outra coisa. Outra coisa. Né? Se colocar dentro do negócio é outra coisa. Então, parece a mesma coisa, mas não é. Então, você montar um negócio é uma coisa. Você tratar aquilo como um negócio é outra coisa. Você se encaixar dentro daquele negócio como um diretor, né? Não gerar um custo desnecessário para aquele negócio como profissional, misturando suas coisas pessoais com as coisas profissionais é outra coisa. Então, a maioria das empresas iniciam e quebram num período muito curto, não é por falta de conhecimento, de know-how da área, e sim da gestão. Da gestão. Né? E você acha que isso aí levou você um pouco a tomar essa decisão por não conhecer muito de gestão? Ou simplesmente é o que você falou, o mercado caiu, desceu e... Na verdade, eu tomei a decisão para preservar o meu capital, exatamente porque eu estava fazendo a gestão. Às vezes, se eu não tivesse acompanhando o que estava acontecendo, eu não teria percebido que era o momento de sair do negócio. Dar um passo para trás para dar 2 à frente na sequência. Pelo conhecimento financeiro, né, Exato. Que você tinha. Sempre trabalhei na área financeira, então assim, sempre foi a preocupação fazer essa separação, né? O que é caixa da empresa e o que é o meu caixa pessoa física. Porque as pessoas, o que você falou, abrir uma empresa no Brasil hoje, muita gente abre. Só que aí o que o cara faz? Ele vai lá, a empresa começa a faturar, ele não tem uma reserva da empresa, não tem o caixa da empresa, a primeira coisa que ele faz, ela ganhou dinheiro, vai lá, troca de carro, ou compra um carro, compra uma moto, compra uma casa na praia, compra um relógio caro, um cordão de ouro, só que é o dinheiro da empresa, não é o dinheiro dele. A empresa é dele, ok, mas ele tem que ser remunerado pelo trabalho que ele desenvolve na empresa, que você falou, de ser um diretor, um CEO, ou comercial, enfim. E às vezes o cara trabalha fora, ganha 3 mil reais, ganha 2 mil reais. Aí quando ele monta a empresa dele, ele começa a gastar dinheiro, quando ele vê no final do mês custou 8. Ele vislumbra, né? Ele não estava acostumado com aquele volume de dinheiro. Só que do volume de dinheiro tem os custos da empresa, tem a matéria-prima, em alguns casos, né? O serviço, o prestador de serviço. No final do ano ele vai ter que pagar o 13º. Então é isso que eu falo. Aí ele não provisionou. E outra coisa também, né? Quando a pessoa está trabalhando de empregado, dia 5 é o pagamento, dia 20 é o vale. Quando ele está trabalhando, né, empreendendo, o dinheiro está na mão dele, todo dia vai gastando, todo dia tem dinheiro para gastar. Hoje eu vou comer pizza, amanhã eu vou fazer churrasco, depois da manhã é hambúrguer. Esse é um dos maiores erros restaurante. Exatamente. Então, se você fala, não, a minha empresa fatura 50 mil por mês, mas o meu salário é 10. 40 mil, tem que pagar a folha de pagamento, tem que pagar meus impostos, tem que fazer a previsão do 13º, tem que fazer previsão de impostos. Aí você vai ver que você não tem todo aquele dinheiro. Eu já cheguei da consultoria, não vou falar uma consultoria, mas eu já cheguei a dar conselho para empresários assim, eu acho que você deve sair da sua empresa e você consegue um valor maior fora e coloca alguém para administrar aqui
e vai acompanhando nos seus horários de folga, por telefone, por computador, saia da sua empresa. Você vai trabalhar com outra coisa. Vai trabalhar com outra mantendo coisa. A empresa. Exatamente. Sendo tocada por um administrador. Porque ele fala assim, não, mas eu já ganhava 30 mil, eu já ganhava 20 mil. Eu falei, ok, mas a sua empresa não pode contratar esse profissional de 30 mil. Exatamente. Você vai trabalhar aqui por 5, ou você vai colocar alguém por 5 e vai ganhar 30 fora para não virar um peso para sua empresa. Entendi. Às vezes a hora trabalhada do dono é muito cara. E para ele ficar dentro do negócio. Então ele tem que fazer a gestão à distância. Exatamente. Então, só que a pessoa às vezes não vê isso. Né? Quando eu saí da empresa que eu trabalhava, eu saí e fui trabalhar para minha empresa. Só que eu era um gerente nacional e eu viajava de avião assim, a toda hora. Eu tinha um cartão da empresa, passava, viajava de avião. Quando eu saí e vim trabalhar na minha empresa, eu falei para minha esposa assim, vou ter que, segunda-feira eu tenho que ir lá para São Paulo. Tem uma oportunidade lá em São Paulo, eu vou para lá, compra uma passagem de avião para mim que eu vou segunda-feira de manhã. Ela falou, de avião? Eu falei, uai, eu vou de quê? Você quer que eu vou de ônibus? Ela falou assim, mas de avião? Você vai de avião? Alexandre, custa caro a passagem de avião. Eu falei, mas Suzy, quanto que custa a passagem? Ela foi falar o valor e de ônibus, tanto. Peguei e falei, ela falou assim, não, você não tá mais na empresa que você trabalhava. Você tá aqui, não tem dinheiro para pagar passagem de avião. Eu fiquei apavorado com aquilo ali. Ela foi e comprou passagem de ônibus. E eu peguei o ônibus à noite, entrei no ônibus meio olhando pro ônibus assim, falei, que merda que eu fiz, né? Pegou um leito. Pô, ainda peguei um leito ali ainda assim, né? Aí cheguei lá em São Paulo com cara amassada, roupa amassada, gosto de cabo de guarda-chuva na boca, desci, fui pro terminal, falei, meu Deus, o que eu fiz? Então eu dei uma caída na real quando eu vim pra minha empresa, assim. Então a gente tem que entender. Se você pode ter o valor que for para uma outra empresa, no seu negócio, quando você vai empreender, você tem que ver se o seu negócio pode ou não te contratar. Se ele não pode te contratar, você tem que tomar uma decisão se você quer ou não trabalhar pelo valor que ela pode te pagar. Pode te pagar. Se você tomar a decisão de não trabalhar por aquele valor, coloque um profissional daquele valor, vá fazer outra coisa e deixe a sua empresa seguir. Não vá sangrar a sua empresa porque você acha que você vale aquilo e ela é obrigada a te pagar. Exatamente. Esse é um ponto de equilíbrio mesmo da empresa, né? E aí o dono tem que ter essa visão. Senão ele mesmo pode ser a âncora da empresa dele. Sim. Ô Thiago, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui que eu fiquei curioso. Você falou, você tinha já 2 filhos e tal, nesse momento que fechou o AutoCenter e que você foi trabalhar na área financeira de hospital, né? Foi trabalhar. Mas foi como PJ já, você não foi como CLT. Você já era casado. A minha pergunta é: a tua mulher, a tua família, não falava assim, pá, assina a carteira, você já tentou, a gente fez, trabalhou, ralou, beleza, sabe, vamos. Não rolou essa pressão, não? Ou tipo assim, esse hospital ele só trabalhava através dessa maneira mesmo, com você sendo PJ? Ou foi uma decisão sua? Assim, não quero, eu quero. Vou fazer assim, como PJ. Como é que foi isso? Isso aí foi uma decisão minha. Na verdade, já existia uma sondagem, né, para a Érica vir para cá. Então eu não quis ter vínculo. Mas da parte dela tem sim essa preocupação, né? Normal. Um mindset diferente. Ela é mais focada em ter uma segurança, né? Então, em alguns momentos, até hoje, né, que a gente está, né, agora focado 100% empreendendo, né? E ela fala, até aqui eu consigo ir. Agora, falar desses valores para mim, né, da forma como, né, para mim, eu não consigo acompanhar mais. Aí eu falo, tudo bem. Então, o que eu preciso de você é o seguinte, só do seu apoio. E confia que eu vou tocar daqui para frente. Então foi mais ou menos a conversa que a gente teve lá em 2015. Foi mais ou menos, foi que eu voltei, né, para um vínculo, né? Não era a CLT, mas era um vínculo, né? Eu tinha que estar todo dia na empresa, certo. Mesmo sendo PJ, eu tinha que estar. Então foi mais ou menos a conversa que teve lá naquele momento, né? Tá. Com a família. E aí, beleza, você veio para Maringá, você arrumou trabalho aqui também na área de saúde e tal. Aí chegou um momento que você falou assim, não, eu tenho que... Não é isso que eu quero, né? Vou fazer um curso disso, vou
vou tentar aquilo, vou procurar oportunidade ali. Você falou que pensou até em pizzaria, estudou o mercado e tal. Conta pra mim, como é que foi essa mudança aí? Então, eu comecei a ficar saturado, né, de ficar trabalhando em empresa. E aqui eu tive uma oportunidade numa área que não tinha nada a ver comigo, né, antes de voltar para a área da saúde aqui em Maringá também, que eu trabalhei aqui por 2 anos. E aí aprendi uma situação nova, né, que foi... Trabalhei como gerente de um supermercado, aqui, uma rede local, só que me tirava muito da minha família, e a gente é muito família, né? A gente precisa ter ali durante o dia pelo menos uma refeição junto, de preferência que fosse as 2, mas pelo menos uma juntos, né? E supermercado é uma vida muito... Consome? Demais, consome demais. Eu trabalhava 14, 16 horas todo dia. Então eu estava totalmente ausente da minha família. E aí tomei a decisão de voltar, então, financeiramente era bem interessante, mas eu tomei a decisão de voltar, então, para a área hospitalar, né? Surgiu a oportunidade e aí eu tomei a decisão e voltei. E na área hospitalar, eu comecei a perceber que não era mais aquilo ali aonde que eu queria ficar, né? Já comecei a ficar meio infeliz, né? É muito repetitivo, né? Muitos anos trabalhando com aquilo ali e a vontade de fazer algo a mais, de saber que eu poderia render mais, saber que eu estava sendo subutilizado ali por conta de políticas, né? De empresa e tal. Então eu sabia que eu podia ir muito mais do que eu estava ali e isso foi me consumindo até o ponto que eu cheguei e bati um tete-a-tete com o meu superior lá e aí apertamos as mãos. E aí eu não tinha nada em vista, né? Então eu comecei a estudar investimento. Eu já fazia os meus investimentos, como eu sou adepto do faça você mesmo, né? Eu sempre estudei para poder investir para mim. Então eu tenho os meus investimentos que eu mesmo cuido e eu falei, isso pode ser através daqui que eu vou seguir da agora para frente. E aí foquei, peguei mais uns cursos, né? Peguei umas referências aí, comprei os cursos, comecei a estudar mais e também abriu uma possibilidade, conheci umas pessoas, me chamaram para a questão do coach. Não, você tem todo o perfil para business coach, toda a experiência que você tem, né, vivência de empresa e tal. Você é um cara, né, bem esclarecido, né, se comunica bem e tal. E aí fui fazer também os cursos de coach. Então eu fiquei entre essas 2 situações. Eu vou trabalhar só com investimento, ou eu vou trabalhar com coach, ou vou trabalhar com os 2. Vamos ver como vai fluir. E quando você teve essa experiência de coach? Foi... Você foi convidado a fazer, você olhou e como que você se enxergou dentro desse mercado de coach? Assim, você não tomou a decisão de partir para esse lado por algum motivo, não? Não, a questão do coach, eu entendo assim, mexe muito com parte emocional, né? Mesmo sendo negócios, porque no fundo, tudo, na verdade, nada pode te parar. O que pode te parar é você mesmo. Uhum. Então, isso em qualquer área da sua vida. E o coach, ele vai atuar muito nisso, mesmo sendo empresarial. E eu acho que para entrar nessa área, eu preciso me preparar um pouco melhor ainda. Uhum. Né? Apesar de que nos cursos que eu fiz, né, sempre tem lá as ferramentas que você aprende, você já coloca em prática ali e as pessoas, você é muito bom, você já está pronto, já está preparado, mas eu ainda não senti assim que eu não quero, né, que eu não quero assumir isso ainda. Né? E como a parte de investimento eu domino melhor mercado financeiro, né? Porque aí eu já entro, por exemplo, eu vou atender algum cliente, às vezes eu acabo dando um pouco de consultoria financeira pro cara, porque um pouco disso que a gente falou sobre empresa, né? Às vezes você vê faturamento, mas você não vê caixa. Então o cara acha que a empresa está faturando, mas ele não tem fluxo de caixa. Não tem dinheiro no caixa, ele tem resultado na contabilidade, tem faturamento. Então, essa situação do coach eu também penso da mesma forma, assim, sabe? Porque foi uma coisa que apareceu, né? Uma coisa que apareceu no mercado, o coach, beleza, bacana. Eu acho muito interessante você aconselhar, apoiar algumas pessoas, mas muitas das vezes você entra numa seara que você abre, né, uma linha de pensamento pro cara, que se o cara não tiver bem alicerçado,
ou se o cara não estiver bem preparado, o cara piora. Entendeu? Porque você vai expor uma situação para ele e colocar da forma que você falou. O que você quer, onde você quer chegar? Eu não sei. Então eu vou tentar te ajudar a chegar. De repente você abre um universo ali que é um trabalho que o cara tem que ter um acompanhamento profissional. Sim. Né? Então assim, eu acho que existe o coach, o master coach, eu acho bacana. Muita gente teve vários resultados, mas teve muitas pessoas que fizeram o trabalho de coach e de repente elas misturaram um pouco. E complicou até a vida de algumas pessoas, né? Eu não tenho nada contra coach, contratei pessoas como coach, contratei na empresa, contratei para colaboradores, contratei para mim, mas tem que ser feita uma avaliação muito grande de quem você contrata, né? Concordo plenamente. E você ter tomado essa decisão de forma muito sábia, entendeu? Muito sábia mesmo, de não, se eu não consigo ir até o final ou não dominar esse ponto que é melhor eu não mexer. Concordo plenamente, né? A gente sabe, toda profissão tem profissionais e profissionais, né? E no coach não é diferente, né? Eu acredito muito no processo de coach, só que tem profissionais, o cara vai ali, faz um cursinho Tabajara e fala que é coach, consegue vender o processo. E aí pode acontecer o que você falou. E às vezes ele vai abrir uma situação que ele não vai conseguir ajudar o cara a sair daquele buraco que ele acaba afundando. E então é muita responsabilidade. Você abrir um processo de coach com um empresário, né, dependendo, você está mexendo com várias famílias que estão abaixo daquele empresário. Né, então a responsabilidade é muito grande. Eu acredito muito no processo, como eu falei, mas de fato você tem que ter preparação para fazer isso daí. Você não pode... quando você fala de situação emocional, tem situações que o próprio coach fala com o coachee: olha, até aqui eu vou com você, agora aqui você precisa de um profissional, um psicólogo, um psiquiatra. Então. Dependendo da situação, o coach, que é um cara que trabalha sério, aí você vai lá, faz esse processo, depois a gente volta e continua daqui por diante. Porque dependendo do que você vai mexer com a pessoa, você pode... Não, é muito sério, porque assim, as pessoas, a doença do século é a depressão e a ansiedade. Né? Então assim, depressão e ansiedade virou um mal generalizado. Aí burnout, aí outras doenças começaram a aparecer, da carga horária, da pressão que o mundo exerce sobre as pessoas. E aí você busca um coach que começa a achar que todo mundo é obrigado a ter um jato na garagem. Né? Todo mundo vai ter uma Ferrari na garagem. Então, muitos coaches, só que ele às vezes está com o Celta. Não tem nada contra o Celta, mas o coach está com o Celta e vem falar que você tem que ter uma Ferrari na garagem. Então não é desta forma que a pessoa, se não estiver preparado, para mostrar que nós temos que melhorar nossa gestão do tempo, né? Então esse é o trabalho do coach, gestão do tempo, aonde eu quero chegar, né? Então ele trabalha mais em ferramentas de mostrar mecanismo para que a pessoa possa atingir um objetivo que ela já tenha, ou que ela consiga ajudar ela a enxergar esse objetivo. Exato. Né? Mas a partir daí a pessoa começou a entrar numa seara de rodar, de piorar. Ele tem que falar, não, então você tem que buscar a ajuda de um profissional. Mas isso, eu nunca ouvi falar assim de algum coach que tenha direcionado a pessoa para isso. Lógico que deve ter, com certeza, né? Mas a maioria das pessoas que eu conheci, eles vinham com euforia. Euforia. Então eu falei, então vai na igreja de pentecostal, dá na mesma. Né? Dá na mesma. Vai na igreja pentecostal, o cara grita lá e fala, você faz, entendeu? Dá na mesma. Em vez de você pagar o coach, você dá oferta lá e, entendeu? Mais barato, entendeu? Não, você escolhe quando você quer dar de oferta. Não é só euforia. Tem que ter um planejamento muito bem feito. Exato. Não é euforia. A maioria das pessoas entrava na da euforia. Então eu peguei e dei uma afastada nessa. Eu particularmente dei uma afastada nessa do coach por causa da euforia, sabe? É bem essa palavra mesmo, né? Se você trabalha só isso daí, não vai ter uma sequência, um resultado legal no final. O X da questão o cara precisa identificar a atuação, o cenário atual dele. E aí ele vai identificar o quê? Os problemas. Vão trabalhar ferramentas para resolver esses problemas. É isso. E ali ele vai começar a medir se aquilo está dando certo ou não, se está trazendo resultado ou não.
né? Então não tem passe de mágica, né? Mentaliza aqui que amanhã você vai estar numa Ferrari. Não é assim. É vida real. Infelizmente, vida real tem você tem que ter disso, resultado né? para chegar numa Ferrari. E aí você vai... Eu vi alguns fui em algumas reuniões assim na realidade eu fui em palestras, algumas coisas que mostram isso aí. Começa duas pessoas de frente um com o outro e grita ali, né, um com o outro, falando palavras de afirmação e tal, né? Para algumas pessoas funciona, para outras pessoas não. Outras pessoas travam na frente daquilo ali, bloqueiam, e ela sai dali mais bloqueada do que ela entrou. É emocional, né? É emocional. Então, se não tiver esse cuidado emocional, né, a gente está entrando num território, né, muito perigoso. Exatamente. Né, muito perigoso. Principalmente, concluindo um pensamento, principalmente porque a doença do século, depressão e ansiedade. Você abre uma janela para uma pessoa que já está com depressão e ansiedade e você não consegue fechar, piora o quadro. Entendeu? Então isso é uma sabedoria, saber até onde eu posso ir enquanto coach, enquanto consultor, né? E enquanto amigo, para dar um conselho. Exatamente. Até amigo para dar um conselho, você tem que saber até onde você consegue ir. Até onde você pode ir. Dali para frente é da pessoa, né? E assim, o coach é uma coisa que eu ainda estudo, né? Leio, estudo e ainda vou ter oportunidade de atuar. Eu fiz um processo, né, com uma pessoa a gente fala no coach é pro bono, né? Não cobrei, né? E aí ajudei, né, ela com esse processo, mas como a minha segurança, né, onde eu falei, bom, aqui eu não vou, a minha chance de errar praticamente não existe. Então eu vou atuar com investimento, que é o que eu tenho feito hoje, né? A gente atua com investimento, mas o coach está no radar, né? Tô me aprimorando, né? Tenho feito cursos, nós tivemos aqui uma das nossas convidadas aqui, foi a Sheila, né? A Sheila, ela é Master Coach. Mas nós não entramos em nenhum momento na conversa sobre coach com ela. Mas você vê a preparação, né, Carioca, que ela tem, ela com certeza consegue iniciar e capacitar uma pessoa para tomar todas as decisões. Então eu acho que existe sim profissionais, porque ela deixou a gente aqui ela passa uma segurança absurda, a maneira como ela fala, entendeu? Parece, né, que ela não pensa para falar. Não, ela deixou a gente de boca aberta, colocando a gente para pensar. Eu que sou um pensador, eu gosto de pensar, eu sou um cara das palavras, eu gosto das palavras, eu gosto do significado, e ela colocou, né? Não falta palavra. Você tava aí. Ela não, exatamente. Então, né? Ela colocou alguns pilares, né? Pra gente, pra estar conversando aqui, que deixou muito tranquilo. Então, assim, existem sim profissionais. A Flávia, uma outra amiga minha que eu conheço lá de São Paulo, também é coach, mas é uma pessoa extraordinária, assim, sabe? De se capacitar. Então, quando for buscar, da mesma forma que o médico, né? Quando for buscar um trabalho de um coach, né? Dá uma olhada de fato no currículo, né? No que essa pessoa fez, na construção dessa pessoa, e não ir só pegando um coach ali que falou que é coach, tem, né? Saber, de repente até saber alguém que já foi atendido, né? Claro, o médico normalmente é assim, né? A gente pede referência de tudo. Porque a gente está conversando aqui, o celular está aqui do lado. Né? Daqui a pouco vai aparecer alguma coisa no Instagram relacionada a isso aí pra gente. Sim, né? Claro. E aí eu vou pegar aquele ali que apareceu, aquele patrocinado ali. Né? Eu tive que passar por uma cirurgia de coluna e o medo. Fiquei apavorado. Falei, se acontecer alguma coisa de errada, eu vou ficar aleijado. Eu fui pegar um monte de referência, não foi uma só. Exatamente. E aí eu vou deixar alguém, né, me ajudar, vai mexer no meu emocional, na minha cabeça. Eu não vou pegar uma referência. Porque eu vi um cara falando assim, eu já mudei a vida de não sei quantas mil pessoas. Aí eu não vou criar polêmica, mas eu falei assim, ele mudou a vida de não sei quantas mil pessoas que queriam mudar. Ninguém muda a vida de ninguém que não quer mudar. Ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém, entendeu? Ele pode potencializar, mas você vai mudar a vida de 50 mil pessoas que queiram mudar a sua vida. Queiram mudar. Agora, se a pessoa não quer mudar, você pode colocar ela onde ela quiser. Você pode dar a ferramenta que for. A pessoa não vai mudar. Então você tem que, ao fazer um trabalho com a pessoa, é assim, eu vou mudar a vida dessa pessoa, mas ela quer mudar ou não? Se ela não quiser mudar, não tem o que você faça. Tem uma
um dito que fala, né, que os números falam e mentem. Porque se ele mudou de 50 mil, se ele fosse fazer a logística reversa aí, de quantas mil ele não mudou? Exato. Porque quantas mil exato. não quiseram mudar? Quantas mil pessoas não Né? quiseram mudar? Exatamente. Então, ele vai, lógico, ele vai dar um dado favorável a ele. E eu falo sempre assim, você deu ferramenta para que 50 mil pessoas mudassem a sua vida. Exatamente. Não é? Porque senão fica em mim a obrigação de mudar a vida daquela pessoa. E a obrigação de mudar a vida da pessoa é dela. Você não é do faça você mesmo? Isso. Faça você mesmo é o quê? É faça você mesmo. Faça você mesmo. Né? Com ferramentas que eu possa te fornecer. Mas muda a vida de 50 mil pessoas que queiram mudar. O coach, ele não pode em nenhum momento ele te dar um conselho. Ele tem que te fazer perguntas. Você tem que achar a resposta dentro de você, porque é a partir daí que vai brotar a vontade de mudar. Quando você entender por que você está fazendo Ou vai dar um aquilo. insight. Por que eu faço isso? Então Né? é por isso. Lá na minha infância aconteceu isso, ou na minha adolescência aconteceu isso, ou no meu trabalho meu chefe falou isso, e a partir daí eu adotei esse comportamento para me defender daquela situação. Então eu entendi que é por isso. Ele me fez uma pergunta que me levou a essa resposta, e a partir daí, quando eu tiver uma situação daquela, eu já sei por que eu estou agindo assim, não vou agir mais. Eu fiz 3 anos de terapia como psicólogo. Eu sou empreendedor, autodidata, 5ª série, agora eu ouvi dizer que é 6º ano, que não tem mais 5ª série, né? O 6º ano, 5ª série. E era invencível. Tipo, bateu em mim é gol, não precisa passar na trave não. Né? Então eu era assim. Quando eu me peguei cabisbaixo, chorando, o que aconteceu, né? Eu falei, não acredito uma coisa dessa, né? Aí fomos pro psicólogo, né? Família, terapia familiar. Eu falei, eu vou porque eles estão querendo ir, minha mulher precisa, meus filhos devem precisar, mas eu nem sei o que é esse tal de psicólogo, eu não preciso disso. Terapia 3 anos. Eu fui só para conhecer, para visitar. Fiquei 3 anos preso lá. Primeiro ano eu chorava sem saber por quê. Segundo ano eu chorava porque eu sabia por quê. Entendeu? O terceiro eu decidi parar de chorar e tomar uma atitude. Então é isso que tem que ser feito um trabalho. E hoje fala assim, mas você volta no psicólogo? Não, porque eu tenho uma tarefa tão grande para fazer que eu não fiz nem 10% ainda. Então eu já sei a tarefa que eu tenho que fazer. Mas se eu não fizer essa tarefa, não adianta eu ficar aprendendo ou buscando mais ferramentas. Você fez a primeira parte? Não. Então não adianta. Tem que fazer, tem que dar o primeiro passo para depois dar o Exatamente. segundo. É muito interessante isso. É bem isso daí. Tá. Tiagão, mais uma pergunta aqui. A gente fala muito aqui no canal que essa vida de empreendedor, essa tomada de decisão de sair dessa falsa segurança da CLT, porque na verdade é uma segurança bem falsa, né? O mercado a qualquer momento pode virar contra você, né? Exato. Nada é garantido, concorda? Concordo. Mas essa tomada de decisão é uma tomada de decisão difícil, tá? Só que depois de tomada e depois de investido tempo, estudo, dinheiro, até cursos e planejamentos, etc., para seguir essa vida de empreendedorismo, durante o seu empreendimento, durante o seu trabalho, o trabalho que você optou, as consultorias ou o coach, business, etc., aparecem muitas decisões difíceis também. Sim. Você se lembra de alguma assim que te marcou, que você falou assim, puta, e agora? O que eu falo? O que eu faço? Eu sigo, eu saio, eu pulo, eu subo. Você lembra disso? De ter passado alguma assim que te marcou, que você fala assim, pô, foi um momento difícil esse que eu passei? Eu vou falar uma situação assim, sem aprofundar muito, porque tem algumas coisas que eu... Perfeito, não precisa citar. Mas é um pouco do que eu falei há um momento atrás aqui. Eu cheguei num determinado momento dessa ocupação que eu tenho hoje, né, dessa forma aí que eu venho empreendendo, e que estava envolvendo um valor bem expressivo, né? E qual é a segurança do retorno? É igual aquele a garantia sou eu, né? É eu e eu mesmo.
Né? E aí foi o que eu comentei, né? Que a Érica falou, olha, eu não consigo mais raciocinar com esses números e falar para você, vai. Aí eu falei, beleza, você me apoia? Que eu preciso de você apoio. Se você me apoiar, deixa aqui. Aí depois, as decisões eu vou tomando. Eu vou trazer o resultado, né? E aí foi, né? Eu fui, fiz o que tinha que fazer, investi uma grana que tinha que ser investida, e aí o resultado veio. Assim, em 20 dias depois, eu já estava colhendo os frutos daquela decisão que a gente tomou. Então, tem momentos assim, como eu falei, meu mindset, o dela é diferente nesse sentido. Ela quer segurança, ela vai sempre optar por segurança. E eu ouso fazer algumas coisas que podem me trazer um resultado maior. Já perdi, assim. Mas é bom também que um dá uma segurada no outro, né? Exato, equilíbrio. Um empurra e o outro segura, né? Equilíbrio. Dá uma equilibrada. Equilíbrio. Eu já fiz uma outra situação, um investimento, era algo que eu estava aprendendo também, que era mais no mercado de ações, mais voltado para opções, né? Então era uma coisa que eu estava ainda fazendo um curso e eu já quis entrar numa operação que era bem promissora, né? E ela deu errado. A chance de dar errado era pequena, mas ela deu errado. E aí eu perdi uma grana, né? E ela falou, olha, eu vou deletar esse dia da minha vida, porque se eu ficar pensando, como ela é focada na segurança, se eu ficar pensando nisso, a gente vai brigar. Então, deletei. Faz de conta que esse dia não aconteceu e amanhã a gente bola pra frente. Falei, beleza, bola pra frente. E aí depois começou as coisas a dar tudo certo. Né? Vai dar certo todo dia? Não, às vezes, mas só que agora a gente tem umas travas ou as outras coisas. E isso eu falo na minha vida pessoal, nos meus investimentos pessoais. Né? O meu trabalho, eu trabalho com 100% de segurança com meus clientes. O tipo de investimento que eu trabalho, né, que é através de consórcio imobiliário, não apresenta risco para os meus clientes. Então, né, para mim, eu trabalho no mercado financeiro mesmo. Invisto fora, invisto em ações, invisto em fundos. Né, opções eu não invisto mais, porque depois eu terminei o curso e eu vi que eu preciso dedicar muito tempo ainda para poder ter aquilo. Day trade eu fiz também, não me adaptei ao modelo, então também não quis operar com day trade. Mas as decisões são assim, mais focado na parte de investimento, né? Porque é o que eu tenho feito hoje em dia. Tá, e em relação a clientes, o seu trabalho com clientes e quando apareceu o primeiro cliente, você estava seguro para atender ele? Você pede pro cara, vamos começar devagarzinho, começa com valor mais baixo. Um dos desafios, assim, porque eu tenho uma franquia, né? De uma empresa da Monteu, eu tenho uma franquia da Monteu. Então, quando eu comecei na Monteu, eu fiquei 20 dias em treinamento, né, para aprender a empresa, né, de fato. E aí eu tinha que apresentar para as pessoas que estavam há mais tempo lá e tal, fazer como se fosse simulando um atendimento. Eu sempre fui de fala baixo, né? Até na hora que a gente estava calibrando o microfone aqui, então, Thiago, você precisa pôr energia na voz e tal. Então isso também foi um desafio, tive que aprender, falar com mais entonação, gesticular. Agora eu já estou falando aqui com as mãos o tempo todo. Então isso eu aprendi, foi um desafio. E os primeiros atendimentos? Cara, normalmente os primeiros atendimentos a gente vai atender os parentes. Por quê? Né? Como todas as pessoas, parentes, amigos mais próximos já conheciam a minha trajetória, né? Bom, por que o Thiago está trabalhando com isso agora? Deu errado nas outras coisas? Né? E então, assim, já tem, né, uma linha ali, assim, que a gente sabe na empresa quando entra um novo, a recomendação é exatamente essa, porque sabe que a possibilidade de fechar negócio é pequena. Então, entre aspas, você vai queimar um cliente, queima um cliente que você sabe que tem potencial menor de investir. E aí você usa para treinar. Então, e aí depois quando você vai para o cliente, assim, um dos meus primeiros clientes é um dos meus maiores clientes até hoje. Entendi. Então, eu imagino também que as pessoas mais próximas da gente conhecem a gente a ponto de até confiar, saber da nossa história, né? Da trajetória que já teve, os trabalhos por onde já passou. O cara sempre foi um cara responsável, não um cara de gerar... xingar mais tanto, né?
É, um cara que já não gera muito falatório, não, entendeu? Mas por incrível que pareça, é um pouco ao contrário isso daí. É? Eles dão menos credibilidade? O parente, acho que ele fica mais receoso. Entendeu? Porque normalmente lá no escritório tem muitos advogados, entendeu? Tem muitas pessoas que fizeram transição de carreira como eu fiz. Então eles conheciam o Thiago da área financeira de back-office, né? Ali todo mundo apostava em mim. Aqui eu tô num negócio novo, né? E aí o cara fica assim, bom, até quando será que o Thiago vai estar aí para cuidar do meu dinheiro? Então a pessoa não sabe o que de fato tá dentro da gente, né? Por que eu estou entrando nesse negócio? Tem um porquê, o negócio é muito tem um propósito no negócio, que é ajudar pessoas, né? Então deixa eu fazer uma pergunta até assim para enriquecer e ajudar quem está assistindo o nosso podcast aí. A pessoa não consegue investir, então tá lá assalariado, não consegue investir, não tem dinheiro, né, uma quantidade grande para investir, mas ele quer fazer alguma coisa para guardar um dinheirinho. Hoje você sugeria o que assim para uma pessoa começar e ter segurança? Então, não é porque eu trabalho com o produto, mas o consórcio hoje, né, é exatamente o produto para atender esse público. Porque ele vai te trazer uma segurança, né? Consórcio desde 2008 é regulamentado por lei, então é o Banco Central do Brasil que faz o acompanhamento desse produto, então, né, fiscaliza, né, todas as administradoras e tal. Então é um produto confiável, né, 100% seguro, né, eu falo 100% seguro, e é um produto que vai trazer educação para a pessoa que não é investidor, porque ele é muito fácil de se investir. Você vai pagar um boleto. Você pagou, é o boleto do bem, é o boleto do amanhã. Você está pagando o boleto hoje para você colher o fruto amanhã. Não é uma dívida, não é porque é um boleto que é uma dívida, é um investimento, é um dinheiro que você está guardando. Eu faço alguns pequenos investimentos em consórcio, eu acho bacana, eu acho que foi a primeira coisa que me doutrinou a fazer isso aí que você está falando, de ter uma regularidade, né, de guardar, porque empreendedor, um dia um amigo meu me chamou para fazer um título de capitalização, alguma coisa, não é título de capitalização, alguma coisa assim de seguro de vida. Ele teve um problema pessoal lá e ele me chamou na hora correndo, amigo, né? Alexandre, nós temos que fazer um seguro de vida, cara. Você vê? Eu quase aí, ó, morri aí, se eu deixo minha família, não sei o que, como é que eu faço e tal. Só que ele tinha um filho pequenininho, né? E eu falei para ele assim, na minha configuração de família é diferente da sua. Falei, meus filhos já têm 20 anos. São 2 homens, conhecem do meu negócio, são formados, né? Então, assim, você sim tem que ter um cuidado. Se você que está preocupado, se cuida, né? Eu passei dessa fase. Se eu for para caixa prego agora, né? Os meus filhos já, entendeu? Já domina, ou eles vão cuidar da mãe deles, né? Então, assim, eu não tenho tanta essa preocupação sua. Então, é coisa de perfil de cada um. Então, sim, às vezes tem um perfil que o cara tem uma grana maior para investir, mas outro tem uma grana muito menor para investir. Mas o consórcio se adapta em tudo isso, né? Adapta. É totalmente personalizado, né? Ele vai ser focado naquilo que aquele cliente pode pagar por mês. A gente consegue personalizar nesse grau. Eu uso muito uma frase, né, quando a gente está fechando um contrato com um cliente, eu pergunto para ele, esse valor é o valor que fica confortável para você pagar todo mês? Porque se aquilo passa a ser um problema para ele pagar, ele vai parar. Vai parar. Entende? E aí não é bom, nem para ele, nem para nós. E a vantagem do consórcio também, não sou o mais adepto do consórcio, eu também tenho consórcio, né? Uma coisa que eu faço, mas o que eu enxerguei na vantagem, eu falei inclusive com meus filhos, né? Às vezes tem pessoas que pagam um consórcio 5 anos tranquilo. Eu não consigo pagar nada 5 anos, né? Para mim 5 anos muda tudo, entendeu? 5 anos atrás, se eu for olhar 5 anos atrás, hoje é totalmente diferente. Então eu não sou o cara dos 5 anos, eu sou o cara no máximo, se for uma coisa muito grande, 36 meses, né? Agora, se for uma coisa assim, é 12 meses. Então, 12 meses eu consigo fazer um planejamento e enxergar 12 meses. Então, de repente, eu tenho um valor que eu posso investir. Um valor.
não quero 5 anos esperar, eu vejo o que dá para adaptar em 12. E eu invisto aquele valor por 12, depois eu faço novamente. É melhor eu fazer 5 vezes 12 do que 60 meses direto. Entendi. Né? Eu, Alexandre, a minha configuração é essa. Eu faço 12, replico mais 12, replico mais 12. Eu faço 60 meses, 5 vezes de 12. Mas se eu fizer daqui para 60 meses, aquilo me desacursou e eu dou uma desanimada. Entendi. E aí, no seu modelo, né, como você funciona, no final de 5 anos você vai ter o mesmo resultado daquele que pensa diferente e consegue fazer o de 5 anos. Mas o ponto fez. Deu o primeiro passo e fez. Né? É uma questão emocional também investir. Né? E a gente aprende isso. Tem gente que não se acha. Eu tenho na minha família, né? Pessoas que acham que isso é coisa para rico. Né? E não é. Você pode começar. Talvez isso é coisa que te deixa rico, né? Isso aí sim. Sim, entendeu? Formar patrimônio, né? Que é exatamente o foco do nosso negócio hoje, é esse. Ajudar as pessoas na formação de patrimônio através de consórcio imobiliário. Eu sempre falo uma coisa muito similar a isso, porque eu já viajei para os Estados Unidos algumas vezes e eu converso com pessoas, a pessoa fala, nossa, é meu sonho. Mas, nossa, para mim não dá. Deus, é muito caro, é muito. Eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, para com isso, para de muito difícil, muito. Mas eu falei, não. É que se você quiser ir agora. Você quer ir agora? Vamos pegar nós dois agora para os Estados Unidos? Você não consegue. Não consegue. Mas você quer, vamos marcar daqui 3 anos? Faz um planejamento. Não, 3 anos. Ah, mas aí é muito tempo. Eu falei, então, só que se você tivesse pensado há 3 anos atrás, você tá vindo hoje. Então, este é o problema das pessoas, né? É muito agora, não planejo, vai ser muito sempre. Imediatista, né? Então, eu falo, se você fizer um cartão de milhas, você gasta no cartão? Gasta, faz um cartão de milhas. Então, você vai lá agora, hoje, e compra para daqui um pacote para daqui 2 anos. Você compra um pacote, mas eu nem tenho passaporte. Ok, mas você tem 2 anos. Tem 2 anos para tirar o passaporte. Você tem 2 anos, então vamos lá e desenha para daqui 2 anos, nessa viagem. Aí você vai lá hoje, começa a pensar no passaporte, começa a pensar naquilo, começa a pensar em outra coisa, entendeu? Então assim, se planejar, dá. Então, a situação do consórcio é bem isso. Eu, como sou mais imediatista que eu te falei, eu prefiro ter 3 felicidades em 36 meses, né, a cada 12, do que ter uma felicidade maior no final de 36. Né? Mas eu acho que o ganho do consórcio também, ela é maior do que a taxa de administração. Né? Então, em um ano, o bem cresce mais do que o valor da taxa de administração. Exato. Você tem, né, o ganho e outra. Se você faz um consórcio imobiliário, por exemplo, e você opta em... A gente tem algumas estratégias que conseguem trazer uma rentabilidade, mas vamos supor que você vai fazer a opção por comprar um imóvel. Na negociação, por você estar pagando à vista, você vai conseguir um desconto no imóvel. Esse desconto ali você já pagou a taxa de administração. Sim. Entende? Você já recuperou o que você pagou de taxa de administração. Então você vai comprar um imóvel, vamos falar aqui, de 500 mil. Você está com dinheiro para comprar à vista. Você não vai procurar um imóvel de 500 mil para comprar. Você vai procurar um de 550, 600 mil, porque você vai... eu tenho 500 mil para te pagar à vista. Você faz por 500 mil. Você tirou 50, 100 mil ali, você já pagou a taxa de administração. Não, e tem o detalhe, né? Quando você faz um consórcio de imóvel, por exemplo, você pode ser contemplado a qualquer momento e você não vai ter 500 mil a qualquer momento. Exatamente. Então, para você guardar 500 mil, você tem que guardar 500 mil. Se você faz um consórcio, vai pagando mensal, de repente com 12 meses, com 6 meses, com 2 anos, né? Você consegue ter a contemplação. Exato. E você passa a ter aquele dinheiro literal. Lógico, o imóvel vai ficar no consórcio lá como garantia, mas você já tem a moeda de troca imediata. Né? Você é dono já de um patrimônio de 500 mil. Exatamente. E às vezes você pagou nem 10% desse valor, né? E você já tem a possibilidade de comprar um patrimônio de 500 mil. E para o empresário que investe com consórcio, o X da questão é exatamente esse. Eu quero comprar um imóvel de 500 mil, mas eu estou pagando um consórcio. Eu paguei 50 mil e eu já tenho crédito de 500 mil. Opa, então eu deixei 450 mil no caixa da minha empresa a custo de oportunidade. Eu deixei de desembolsar esses 450 mil de imediato para comprar imóvel e já estou com o imóvel. E aí depois eu vou pagando ele parcelinhas. Então é uma possibilidade ainda de deixar o capital, o caixa da empresa,
com custo de oportunidades, né? Você citou aí agora há pouco assim, no caso de você querer realmente o imóvel. Tem gente que faz consórcio, mas não quer o imóvel? Como é que... Tem gente que faz o consórcio, porque quando você é contemplado numa carta de crédito imobiliário, você passa a ser dono de um dinheiro, né? Um crédito de 500 mil. Então imagina, quando o banco vai emprestar esse dinheiro para alguém, ele cobra os juros para você comprar um imóvel. Então, se você é dono desse crédito, o que a nossa empresa, o que a Monteu ela faz? A gente negocia esse crédito para você, a gente vende esse crédito para outra pessoa e você, no lugar do banco, vai receber à vista aquele montante que a gente chama de ágio, né? Então, você tem um lucro ali com a venda da sua carta contemplada, Entendi. Que é um lucro imediato. A partir daquele momento, você não vai pagar mais parcelas, porque não vai ser você que vai usar o crédito. Então, esse consórcio é transferido para a pessoa que comprou, é ela que vai usar o crédito e ela que vai terminar de pagar o consórcio. Você sai da operação com esse lucro no bolso. E aí tem pessoas hoje investindo assim. Vende, já faz um novo consórcio para levantar outra, fazer outra alavancagem de capital. Você acha que o número de pessoas que estão fazendo isso vem crescendo? Assim, demais. Hoje em dia é muito maior quem quer o imóvel mesmo, ou já tem bastante gente buscando como investimento de grana mesmo? A gente tem na mídia, né, de forma geral, aí, alguns influenciadores falando muito bem de consórcio. Então, consórcio, esse ano principalmente, tem saído muitas notícias, muitas matérias, falando que mês após mês o consórcio vem batendo recorde de adesão. Agora, em abril, saiu de novo uma matéria, né, da ABAC, que é a Associação Brasileira de Administradores de Consórcio, divulgando os números do primeiro trimestre, né, recorde. Então, isso aí tem sido uma opção muito grande. E você vê Pablo Marçal, né, um grande empresário aí, falando muito bem de consórcio, que ele usa consórcio para alavancar capital. Tiago Nigro, né, que é dono de uma Primo Rico, né? do Primo Rico, né, de uma empresa de investimentos, falando de consórcio, né, de construir patrimônio sem tirar dinheiro do bolso, através de consórcio. Então, a gente teve também recentemente, né, eu vi um episódio do Ricardo Eletro, lá o Ricardo Nunes, né, que ele falou que no começo da Ricardo Eletro, ele tinha 2 lojinhas pequenininhas e ele tinha uma oportunidade de ir para uma loja grande, e ele não tinha recurso. O que ele fez? Ele foi lá, fez um consórcio de 3 caminhonetes, contemplou os 3 consórcios, vendeu as caminhonetes e com o dinheiro que ele levantou com o consórcio, ele abriu essa loja grande e aí a história dele começou. Então você vê assim, as formas que as pessoas utilizam do consórcio, e a gente trabalha com essas estratégias lá na Monteu para estar levantando. Eu acho que o ponto mais forte do consórcio é para quem não está fazendo investimento nenhum. Esse eu acho que é o ponto mais forte, assim, né? Porque o problema é você não estar fazendo investimento nenhum. Você não está fazendo nada, você não está guardando nada, você está consumindo tudo que você faz. Né? Então, o ponto mais forte é você arrumar um compromisso. E aí você vai ter igual a coisa da academia, depois que você acostuma, né? Você começa a ver o benefício, né? Aí você dá uma acostumada ali, mas agora os primeiros 3 meses ali de academia, eles são tensos, né? Então você toma 50 decisões de desistir e 2 de continuar, né? É verdade. Então a do consórcio é a mesma coisa. Quando vem a primeira premiação, por isso que eu gosto do consórcio mais curto. Em 12 meses, no máximo 12 meses eu estou contemplado. Mas em 12 meses, para você contemplado no 4º, no 5º, no 6º mês, é muito fácil. Pode acontecer. Né? Então, assim, aí você é contemplado e você já faz um outro consórcio. Então, o maior benefício que eu acho é essa motivação de você guardar alguma coisa. As pessoas ficam bem focadas na questão da contemplação e geralmente eles perguntam assim, a partir de quando a minha chance de ser contemplado aumenta? Eu falo, a partir do momento que você pagou o primeiro boleto, você já está com chance de ser contemplado, você já entrou no consórcio. A sua chance de não ser contemplado é quando você não faz. É igual a pessoa que quer ganhar na loteria sem jogar. Então você entrou no consórcio, você já está no jogo. Mas as pessoas entram querendo ganhar antes da partida. Então fala assim muito, né, que o brasileiro tem que ter um boleto para pagar. Tem que ter. Se não tiver um boleto para pagar, o cara Silvio Santos falava isso aí, o homem que não tem dívida não cresce, não constrói. O cara não consegue pegar o dinheiro, ele recebe o salário, ele tem que pagar todas as contas. Depois, o Tiago Nigro fala muito isso.
né? O cara, ele tem que pagar todas as contas, se sobrar dinheiro ele investe. Isso. E o Thiago Nigro fala que é o contrário, cara. Você tem que receber a sua grana, você tem que investir o que você tinha combinado com você mesmo, que você ia investir como se fosse um boleto. Que você tem que pagar o boleto do colégio do seu filho, sei lá, como se fosse um boleto. E aí o que sobrou você paga as contas. Ah, mas não deu pra pagar todas. Você escolhe a que não vai pagar, mas a do investimento tem que pagar. Você aperta ali. Ué, mas Então, até nisso aí o consórcio ajuda, então. Ajuda. E às vezes você pega um cliente para atender e aí você pergunta assim, bom, da sua renda hoje, quantos por cento você consome para manutenção do seu padrão de vida? Eu já atendi cliente falar 130%. Falei, então você entra o mês devendo 30% que você... porque 130 não existe, né? Não existe. Eu falei, então olha só, primeiro a gente tem que dar um passo para trás aqui, né? Se você precisar, eu posso te ajudar, né? A gente fazer o quê? Você tem que entender aonde está indo o seu dinheiro. E se você tem condições de diminuir, de encurtar, para ver o quê? Se você chega ali em 75%, 80% ali, para você ter 20%, 25% para o seu futuro. Pra você pensar no seu futuro. Mas o orçamento doméstico hoje em dia não é uma política do brasileiro, né? O orçamento doméstico. Não anota, vai consumindo, vai gastando no final do mês que vai ver. Então o orçamento doméstico é a primeira gestão do ser humano, né? Tem que ter um orçamento doméstico para olhar para casa, ver onde ele está gastando, o que ele está gastando, para ele poder sobrar os 20. Exato. Porque se eu não sei o que é 100, como é que eu vou saber o que é 20? Né? É isso. É isso aí que tem. E aí, quando ele faz esse exercício, eu dou uma planilhinha para ele preencher. Aqueles que são disciplinados e que de fato querem mudar, né, a sua realidade, eles fazem. Aí, tipo, ó, você tem 3 meses de acompanhamento. Você já tem uma média. Pô, tô gastando muito com lanche, comendo fora, vou diminuir. Aí aqui talvez o hambúrguer dele, que estava sendo 3 vezes na semana, talvez, que estava comendo o dinheiro que ele poderia estar investindo. E aí ele vai fazer a gestão daquilo ali, vai enxugar onde ele definir que vai enxugar, porque a vida é dele, e aí vai sobrar o dinheiro para ele fazer o investimento. Legal. E eu já caí nessas pegadinhas minha mesmo, né, de achar que ia fazer um consórcio e ia ser contemplado de forma de imediato. Mas é o que você falou. Não tem essa do consórcio. Se você tem pressa, faça um consórcio curto. Se você tem tranquilidade, faça um consórcio mais longo. Isso. Mas a contemplação é sorteio, como qualquer sorteio da igreja, que você vai estar na igreja e tem um bingo, é a mesma coisa. A contemplação de sorteio. Né? E o lance é um planejamento. Exatamente. Então, assim, você tem que enxergar todas essas possibilidades, mas o maior benefício é você guardar alguma coisa. Né? O maior benefício é você guardar. E eu aprendi que qual é o período mais fácil do consórcio ser contemplado? Da metade para frente, porque você já está indo para o final, né? Então não cria expectativa antes da metade. Que antes da metade você não tem 50% de chance, né? Exatamente. Passou 10, né? Passou a metade, você tem 50% Quanto de mais tempo chance. passa, mais alta a chance. Né? Exatamente. Então, quando passar da metade, você tem mais de 50%. Tem as estratégias dos lances, né? A administradora que a gente trabalha, ela tem outras opções de lance, além do lance que você tem que pagar. Então a gente faz a gestão disso para o nosso cliente e a gente faz a oferta dos lances e tudo, para deixar ele todos os meses com o máximo de chance que ele tem de ser contemplado. Então, mas o que eu sempre falo é assim, existe duas mentalidades de consórcio. Isso eu tô falando por mim, tá? Eu não entendo tanto de consórcio assim, eu tô falando pelo meu ponto de vista. Existem 2 mentalidades de eu entrar num consórcio. Um é a necessidade de ter o bem. É isso mesmo. Entendeu? E a outra é investimento. Então eu acho que o consórcio investimento é o melhor que existe. Exatamente, né? Alexandre. Adquirir o bem é uma cilada, entendeu? Se você não tiver calma suficiente, não se planejar suficiente. Então, por exemplo, eu vendi meu carro mais velho. Pode gerar ansiedade, pode gerar frustração. Ansiosidade foi. Ansiosidade. Depois a gente escreve aí pra gente procurar lá no Aurélio. Né? Pode gerar uma ansiosidade, né? Uma ansiedade junto, né? Pode gerar uma ansiedade da pessoa de querer aquilo imediato. Aí vira uma frustração. Exato. Aí eu pego birra, né? Mas a culpa é o quê? Falta de planejamento e de entender o jogo. Exato. É isso aí, entender o jogo. Se você tem uma expectativa, eu quero sair do aluguel, eu quero comprar uma casa rápido, faça um financiamento. Sim.
Vai lá, escolhe a Entendeu? casa, faz o financiamento e vai Agora, embora. eu quero me programar. Foi o que você falou lá no início, da viagem para os Estados Unidos. Sim. Daqui 3 anos eu vou me planejar. Então, eu quero me planejar para ter. Aí você pode fazer um consórcio, vai pagar muito menos do que um financiamento. Só que você está planejado e focado na construção do patrimônio. Isso pode acontecer no primeiro, no segundo, no 10º, no 6º ou daqui 24 meses. Ninguém sabe, é o que você falou. Né? A gente vai depender da contemplação. Mas a partir do momento que você entrou no jogo, você já está correndo o risco de ser contemplado. Mas saiba qual das duas configurações você está entrando, Isso, claro. Tenha isso, claro, eu estou exato. entrando e vou pagar 24 meses porque eu quero guardar esse dinheiro todo mês. Para não se frustrar. Lá no final eu vou receber. E de Isso. repente alguém te liga e você recebeu antes. Exatamente. Né? Agora a outra é assim, eu preciso de alguma coisa. Você precisa? Então calma, vamos ver aqui com quanto está sendo contemplado e tal. E pode ser que nos primeiros 6 meses você não consiga ser contemplado. Tá entendendo? Tá claro? Né? Aí, mas eu quero o consórcio que é mais barato, aí ele já tem que partir para um lado de comprar uma carta contemplada. Exatamente. A gente também vai pode... ter um pequeno ágio ali, mas é o Isso. ágio que você não vai ter do aborrecimento. Isso. Você vai ter o ágio e vai ter a certeza que você vai daqui Que muitas vezes é menor do que um financiamento Ainda habitacional. assim é. Com certeza ainda é. Se você pegar a taxa de administração mais o ágio, ainda vai ficar mais barato. Isso. Do que o juro mês a mês, né? Por isso que tem esse mercado. Gente, assim, ó, a gente já tá aqui há 1h05 batendo esse papo. Que foi muito bom, né? Tá sendo muito bom, na verdade, passou rápido o tempo Passou aqui. A rápido, gente hein? tenta se organizar para ficar aqui entre uns 40 minutos e 1 hora e realmente quando eu olhei já pá. E a última pergunta que a gente faz normalmente aqui é em relação ao valuation do convidado, né? Se ele acha que cresceu muito o próprio valuation, desde quando tomou a decisão de empreender e tal. Só que você contou uma história, a tua história que você contou aqui, a conversa que a gente teve, já mostrou isso pra gente. Essa pergunta está respondida. Então eu vou mudar um pouquinho a pergunta. Eu queria saber assim, Tiagão, você continua estudando, continua se especializando, continua querendo mais, ou você acha que não, já tá no ponto e pode parar de estudar? Você acredita que o empreendedor ele para ou ele está sempre em busca de melhorar o conhecimento, aprender mais e como é que é isso? Eu acredito que quando a pessoa para, ela não para, ela começa, a partir do momento que ela decidiu parar, ela está andando para trás. Então até hoje eu estudo, vou fazer cursos em São Paulo, até hoje aqui em Maringá tem algumas instituições que eu me insiro também, para estar aprendendo cada vez. Network também eu aprendo muito. Tá assistindo bastante o Valuation Podcast para aprender com Valuation, né? Podcast é uma fonte de aprendizado excepcional. Tenho assistido o Valuation, né? Como eu falei, né, que eu vi o episódio do Alexandre, que ele falou quando ele teve lá a mudança para empreender, como é que foi. Eu achei até engraçado que ele falou, eu desse tamanho, todo sujo de graxa aqui na metalúrgica, como é que eu vou arrumar alguma coisa na minha vida? Eu tenho que mudar isso daqui. É exatamente isso, né? E ele já com 2 metros não tinha tanta essa preocupação. Ia ser modelo. Né? Ia gastar mais graxa para sujar, né, só mais graxa. Tá. Tiagão, o pessoal vai se perguntar aí como é que fica sabendo mais sobre o consórcio, quem quiser se aprofundar, conhecer você, conhecer o seu trabalho, o que a Monteu pode oferecer para eles e tal. Eu posso colocar aqui na descrição do vídeo o seu contato, pode seu colocar. Instagram, pessoal. Você consegue atender a pessoa à distância até, ou tem que ser uma pessoa de Maringá? O cara lá de Natal pode te procurar? Pode, porque hoje, né, a internet está... Atendo o Brasil todo. Hoje tá meio tranquilo de fazer isso, né? Com certeza. Tá, então a gente vamos colocar, viu, pessoal? Vamos colocar o contato dele aí, as redes sociais, o telefone dele. Quem quiser bater um papo, fazer uma reunião online e, quem sabe, começar a investir, né? Vai ser um bom momento, uma boa dica para todo mundo. Alexandre, quer dar uma palavrinha aí, final? Não, só agradecer mesmo, agradecer o Thiago. Eu acho que é um tema bacana, né? Porque as pessoas, eu falo que muito da frustração, da ansiedade vem pela falta de objetivo.
né? Então, quando você tem os objetivos mais claros, assim, você levanta de manhã com propósito, Exato. né? E o propósito faz com que você vença os desafios mais tranquilo, né? Mais fortes, né? Então, se você não tem tanto objetivo claro, você não, quando vê o desafio, você vê como problema, né? Então, eu acho que o nosso bate-papo aqui mostra que você pode se renovar por várias vezes, ou estou fazendo uma coisa, ou estou fazendo outra, vou mudar para isso, vou mudar para aquilo. Você se prepara, né, para isso, se capacita também para isso. Então acho que ficou essa aula aí da nossa conversa. E quanto à parte de investimento que você falou, eu sempre falei. Eu acho que o iniciar é o melhor momento, entendeu? Iniciar. Então às vezes a pessoa passa um ano, eu não posso, eu não consigo, falta de planejamento. Eu não consigo me planejar, eu não consigo guardar, eu não consigo guardar no cofrinho, eu não consigo guardar. Assuma um compromisso. Eu acho que o consórcio é uma boa opção, né? Eu acho que é uma das mais seguras, né? Uma das mais seguras, né, que tem, porque é o que você falou. Eu iniciei com investimento, com day trade, se eu não sei também isso, entendeu? Eu também se torna uma barreira também. Então, se eu não tenho, para tirar essa barreira, o que é? Eu faço uma coisa que já está no mercado há muitos anos, mais fácil. Escolho, né, dentro dessa realidade, qual que eu quero fazer, né? O que a gente conversou também aqui, a mais curta, a mais longa, né? Então, acho que ficou bastante aprendizado e dever de casa para a gente estar fazendo aí. É só agradecer mesmo o Thiago aí. Legal. Tiagão, quer falar alguma coisa aí para os nossos seguidores? Sim, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né, com vocês, batendo esse papo, né? Como eu disse, aprendo muito, né, com o network aqui com o Alexandre, né, muito aprendizado. E dizer que a todos aí que quiserem me procurar, né, para tirar dúvidas sobre o consórcio, entender melhor como funciona, né, eu estou à disposição para a gente poder desmistificar isso daí, né, e trazer esse propósito para a vida das pessoas, que é o meu propósito, de ajudar as pessoas a construir patrimônio, né, e ter um futuro aí mais tranquilo ali, manter o seu padrão de vida, ter uma renda passiva sem estar dependendo 100% ali da aposentadoria do governo. Legal. Pessoal, espero que tenha sido de bom proveito aí para todo mundo. O papo foi super interessante, correu solto, a gente acabou... Eu tinha programado algumas perguntas que eu nem consegui fazer, porque a própria história foi se desenrolando. Agradeço muito a sua presença, Thiago, por ter vindo aí bater esse papo conosco. Muito obrigado também, Alexandre, aí, sempre pelos ensinamentos. E espero que vocês tenham gostado. Semana que vem estamos de volta com mais aprendizado para todo mundo. Não deixe de deixar o seu joinha. Se você quiser comentar no vídeo também, fazer perguntas, faça, comente, é importante pra gente isso. Compartilhe. E compartilhe esse vídeo com seus amigos também. Às vezes tem um cara que tá pensando como é que ele vai conseguir dinheiro para fazer o empreendimento dele, e ele não precisa de tanto assim, ele pode começar com um pouquinho, mas ele não tem agora, ele precisa investir, pode ser um canal, às vezes você vai estar ajudando essa pessoa. Então não deixe de compartilhar, de comentar, de se inscrever no canal, de assinar, ativar o sininho para receber as notificações. E a gente vai estar aqui toda semana passando um pouquinho de aprendizado para todo mundo, beleza? Boa noite, um abraço para todos, fiquem com Deus, valeu!